Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Rafael Alves. O nosso entrevistado do dia é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Que avaliação da FAF você faz em relação aos resultados desse ano de 2022? Olha, eu digo que a gente divide sempre nas questões administrativas e nas questões desportivas, né? Nas questões desportivas, obviamente, que é o que passa para a sociedade, é o que todo mundo vê, né? E aí, não foi como a gente esperava no final das contas. Eu falo sempre isso, que eu acreditava, e acredito ainda, que a gente vivia um momento de consolidação ali de CSA e CRB como equipes que estavam consolidadas na Série B e brigavam porventura para subir para a Série A, e iam acabar subindo o ano, descendo, subindo até se consolidar na Série A. Essa é uma visão que eu tinha, que a gente estava construindo, e de fato ela vinha se mostrando, né? O CSA bateu na trave por 2 anos seguidos, o CRB no último ano brigou com o CSA ali para ver quem subia, em dado momento um estava subindo, o outro estava subindo, então acho que a gente vinha nesse bom momento. Junto a isso tudo, a gente teve, eu posso falar assim, teve o renascimento do Asa, né? O Asa por algum tempo, na verdade, a torcida, a cidade, quem faz lá Arapiraca, não tinha mais o sentimento que já havia tido pelo Asa há um tempo atrás. E acho que isso renasceu nesse ano. O Asa disputou o final do campeonato, brigou para subir na Série D, mais do que isso, né? Se organizou internamente, geriu seu passivo lá. Então acho que o Asa foi um ganho, mas o rebaixamento do CSA é muito ruim, né? Visualmente a gente não consegue entregar resultado. Fazendo um comparativo com os outros estados do Nordeste, por exemplo, Ceará hoje acho que é o maior expoente no Nordeste, né? Aí você tinha Pernambuco com um clube na A, um na B e um na C. Você tinha depois a gente, Alagoas, com 2 clubes na B. O Rio Grande do Norte estava com um clube na A, 2 clubes na A. Não, um na C e um na D. E hoje o Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um na B e um na C. Então fica uma situação muito igual à nossa. Então, do ponto de vista esportivo, sem dúvida, a gente teve um retrocesso. Do ponto de vista administrativo, acho que as coisas andam bem. Acho que as coisas têm andado bem, né? A gente tem conseguido pagar as contas, que é o mais importante, né? Ter conseguido gerir o negócio ali de uma maneira que sai um pouquinho da nossa casinha. Acredito que o futebol tem que, às vezes, passar das 4 linhas, né? É muito fácil a gente fazer futebol para a nossa bolha. E o futebol, por diversas vezes, é crucificado por conta disso. Os caras vivem numa bolha lá só deles, não sei o quê. E acho que a gente tem a missão de sair um pouquinho da nossa bolha, fazer um pouquinho pela sociedade, um pouco que a gente puder fazer e entregar nossa missão. A FAF tem feito isso, Felipe? Temos feito. Ontem, por exemplo, para citar, a gente tem alguns projetos sociais que a gente toca junto com o governo do estado, junto com a base do esporte. A gente fez uma ação com o Hospital de Olhos Santa Luzia e fizemos exame nessa rapaziada que faz parte do projeto, o exame ocular. E posteriormente entregamos os óculos. A gente fez a entrega dos óculos ontem, de todos os garotos que necessitavam de óculos, porque eu não sabia desse dado, mas grande parte da evasão escolar nessa idade de crianças, né, acontecem porque o garoto não enxerga. E ele não sabe que não enxerga direito. Isso acaba gerando evasão escolar. E aí a gente tenta fazer essa parte. Iniciativas como essa, a gente tem lá o projeto social, como eu falei anteriormente, que a gente toca futebol, jiu-jitsu, ensina línguas também. A gente vem tentando contribuir de alguma forma. Em relação ao futebol, o que fazer para melhorar esse produto aqui em Alagoas? Na verdade, acredito que a gente tem que atrair mais investimento, né? Isso é um negócio que quanto mais investimento você atrai, mais dinheiro você distribui, melhores equipes são montadas, você melhora a qualidade do jogo e por aí você começa a gerar um ciclo que você começa a atrair sempre mais dinheiro. Então acho que a missão é essa, atrair mais dinheiro sempre. Você tem que ter um certo cuidado com o produto de alguma forma, que são coisas pequenas às vezes, mas que dão uma notoriedade, né? A maneira que você cuida da placa do seu patrocinador faz uma diferença para ele, que está pondo dinheiro, né? Como você apresenta o campeonato visualmente na TV faz uma diferença para ele. Sempre a condição dos campos, dos gramados, de iluminação, isso é uma batalha nossa. Acho que a gente conseguiu dar uma equalizada na questão da condição do piso. Contratamos uma empresa especializada e desde o ano passado ela tem feito manutenção prévia nos campos antes do campeonato, então acho que isso dá uma equalizada nesse problema, melhora a condição de jogo e a qualidade do jogo também.
E acho que a nossa missão para o próximo ciclo agora é resolver a questão das iluminações, né? É fato que a gente tem um problema de iluminação no estádio, são iluminações antigas, de sei lá quando, é aquelas lâmpadas desse tamanho ainda, que quando desliga é 2 horas para ligar e por aí vai. Então a gente já começou a fazer isso esse ano, contratamos também uma empresa especializada, fizemos um levantamento da capacidade luminotécnica que cada estádio tem, entregamos um relatório para todo mundo dizendo, olha, hoje você tem isso aqui, o mínimo para se jogar futebol é isso aqui, tá aqui um projeto para você executar, se você quiser, tem a empresa falando de tal, se não quiser, tá aí o projeto também, arrume outra empresa e execute, e estabelecemos um prazo de 3 anos para a gente conseguir ir melhorando gradualmente até chegar no nível que a gente julga que é minimamente necessário, né? Aqui, Cícero, a missão, mozinho, é não inviabilizar, mas conseguir o mínimo necessário para ter uma boa condição. Acho que é esse o desafio. Presidente, estamos em janeiro de 2023. Quais são os principais projetos, as projeções para os grandes clubes alagoanos, CSA, CRB, ASA? Na sua mente, na sua visão, qual o principal projeto aí para esses 3 grandes de Alagoas? Acho que sempre é o acesso, né? Eles sempre se organizam e começam o ano brigando para ter um acesso. CSA e ASA. CSA tem lá a questão de reestruturação interna dele, entrega do CT para esse ano, que eu acho que é importante, acho que é um marco para qualquer equipe entregar o CT. E principalmente um CT da magnitude que o CSA vai entregar. É gigante o CT, é coisa de primeiro mundo. Então eu acho que isso é um marco. O ASA tem buscado construir um CT também esse ano, já me falaram que estão trabalhando nisso, eu acho que isso é questão de evolução. Bateu na trave no acesso esse ano? Bateu na trave, sem Receberam o terreno ontem, né? Visitaram o terreno ontem, o ASA, isso. Onde vai ser construído. Então acho que começa a se organizar. Os resultados acontecem dentro de campo quando a gente se organiza fora dele, né? Não tem como ter resultados se está todo bagunçado. Você não consegue, é fato. Eu digo sempre para alguns presidentes de clube, o cara não consegue dar conta de saber como vai arrumar o dinheiro para fazer a feira para o jogador, de contratar o jogador, de gerir a galera. É impossível você fazer isso. Então você se organiza para colher resultado, ou as coisas ficam mais difíceis. Então acho que eles vão buscar isso aí, vão buscar acessos, vão buscar fazer bons campeonatos. O futebol é um negócio muito estranho. Acho que todo outro negócio na vida você tem mais ou menos uma fórmula que você sabe que seguir vai dar certo. Futebol não, você segue aquela fórmula que você acha que vai dar certo, e depois você reza para o resultado vir, porque pode ser que não aconteça. Então, bem diferente do mundo corporativo, por exemplo. Diferente. Acho que você pode trazer várias questões do mundo corporativo para as suas questões internas de administração, mas isso não necessariamente vai garantir o resultado de um final, né? É o famoso imponderável. Né? É o imponderável. E esse imponderável do futebol é gigante. Rafael, prazer mais uma vez tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Felipe, uma das perguntas que eu queria fazer para você é o seguinte: agora no dia 10 de janeiro vocês vão fazer o evento Jogo Limpo, né? E aí no Jogo Limpo vocês divulgaram como um momento ali de conversar e de deixar claro para as pessoas o que são condutas que sujam o esporte, né? E aí eu queria saber de você assim, agora nesse ano, em 2022, a gente teve a suspensão de ambas as torcidas por parte da FAF, por questão de violência dentro dos estádios, o que chegou a ser até cogitado de deixarmos de ter torcida mista. E um dia de clássico, que é um dia tão especial para o torcedor. Então, como é que você acha que a gente consegue resolver essas sujeiras, dessas condutas violentas dentro do estádio aqui em Alagoas? Falando do Jogando Limpo especificamente, acho que a gente, como todas as outras empresas, no fim das contas, né, assim a gente se porta, adotou uma agenda de combater racismo, de combater manipulação de resultados, de combater violência e etc. E aí, para o ano que vem, tomamos algumas iniciativas, fizemos parcerias com o Observatório do Racismo, que faz um trabalho gigante a nível Brasil para criar uma campanha contra o racismo e usar a plataforma ali do campeonato para poder divulgar isso e tentar trabalhar e contribuir de alguma forma. No Jogando Limpo especificamente, fato que a gente tem hoje um problema posto, que é o problema de manipulação de resultado, né? Isso é notório. E aí o grande ponto é mostrar para as pessoas e para a sociedade, para a comunidade do futebol, no final das contas, que nós não estamos e não podemos ficar alheios a esse problema, né? Claro. É ruim para quase todo mundo, É né? ruim para todo mundo. E outra, você acaba com a essência do esporte, Cícero. Você acaba com a essência do esporte. Você tem um jogo onde sabe. Outra coisa que é mais, né, fascinante, né? É isso. É a essência do esporte. brasileiro, né? Então, Tem negócio mais legal do que você ver o Marrocos chegar na semifinal da Copa do Mundo? sensacional. Não tem, porque verdade. isso é a essência do esporte. Então, quando você acaba com isso, é um problema. Falando da violência das torcidas, especificamente, acho que a gente tem um problema crônico aí. E também, de novo, é um problema
nacional, diria até internacional. Sim. E acho que passa muito por conscientização das torcidas. A gente tentou, em algum momento esse ano, fazer uma conversa com eles para mostrar que, de novo, todo mundo perde, Cícero. Quando tem violência no estádio, todo mundo perde. Eles próprios perdem, porque são impedidos de irem ao estádio. 60 dias, né? Não precisa mudar alguma coisa em relação a isso, Felipe? Porque a gente vê sucessivos episódios de violência, de racismo, a mídia cai em cima. Homofobia, machismo... Mas depois tudo volta a acontecer, ou seja, acho que é a sensação de impunidade, né? As pessoas parecem que não pagam por isso, é como se o futebol fosse um mundo à parte. Uma legislação mais rígida, Cícero. Porque se você agredir alguém ali na rua, o cara vai tomar as medidas, né? Vai entrar com processo contra você, criminal, enfim. Mas dentro do estádio é normal a gente ver isso. No futebol parece que é normal, né? Eu posso agredir, posso xingar, quer dizer... eu concordo também. E tem a questão das bombas também, né? Que foram utilizadas bombas no QG do Comando Vermelho e no Rede Pelé também. Então, como o Mozinho falou, acho que sem sombra de dúvida você passa por um endurecimento da legislação. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Não faz sentido você criar no futebol um ambiente como o Cícero estava falando aqui agora, um ambiente onde eu posso tudo. Eu não faço isso na rua, mas se eu vou pro futebol eu posso xingar, posso esculhambar, posso bater, posso fazer o que eu quiser, porque lá nada acontece. Então acho que o primeiro passo é, de fato, acabar com essa sensação de impunidade que se foi criada, onde aquele ambiente é um ambiente onde você pode extravasar, mas extravasar é uma coisa, ultrapassar os limites é outra completamente diferente, né? Então é preciso, sem dúvida, endurecer a legislação. E é tudo que um gestor não precisa, né, Felipe? Porque para vocês que gerem o futebol, isso é terrível, né? Discutir situação de a gente ter clássicos com uma torcida, por exemplo, é muito ruim pra gente. Digamos que, partindo do princípio da lei do mais fácil, esse seria o mais fácil. É muito mais fácil dizer, não, bota uma torcida só e tá resolvendo o problema, dá menos problema pra todo mundo, inclusive pra gente, dá menos problema. Mas não é assim que as coisas têm que ser, de novo. A essência da rivalidade. Né? A essência da rivalidade é uma coisa, a gente não pode se render e dizer, cara, a gente não consegue gerir isso, então vamos fazer com a torcida só porque é mais fácil. Acho que não é isso, acho que a gente tem que criar mecanismos de combater. E mais ainda, especificamente das torcidas, a gente não tem mais incidentes dentro do estádio desde o episódio fatídico lá da final do Campeonato Alagoano, onde teve aquela batalha campal lá entre eles. Nós não temos mais eventos desse tipo dentro do campo. Mas, no dia do jogo, é um terror. É um problema. E eu falo isso porque a polícia passa pra gente as informações. O entorno, né? A descida de cada torcida. Lugares combinados. O jogo, né? E por aí vai. Então, acho que isso tem que acabar. Apesar de que eu gosto de deixar também sempre claro que as questões que acontecem na rua também não podem ser jogadas exclusivamente para o futebol, né? Se o cara tá lá com a torcida com a camisa de uma torcida organizada e comete um crime, a culpa é do futebol? Não pode ser, né? Se o cara tá lá a 10 km do estádio e resolve marcar para brigar, aí a culpa vai ser do futebol? Acho que não pode ser exclusivamente do futebol. Acho que a gente tem um problema social aí envolvido. Verdade. Acho que o futebol tem que contribuir. Tem que fazer a sua parte e contribuir, mas a gente tem um problema social aí envolvido, sim, sem sombra de dúvidas. E em relação ao campeonato em si, a gente falou do produto futebol, Felipe, e em relação ao campeonato em si, o campeonato alagoano do futebol em si, o que é que você acha que pode ainda ser feito para melhorar? A questão estrutural é uma questão marcante, né? Acho que se a gente melhorar a condição dos estádios é porque... Mais times, menos times? Eu acho Como que o formato que nós temos hoje é ideal. Primeiro, pela quantidade de clubes, porque eu bato muito nessa tecla que a gente tem revivido a segunda divisão, porque a gente diminuiu a quantidade de clubes da primeira. Se a gente botar todo mundo para jogar a primeira divisão, a gente não tem segunda. E daí a gente não tem disputa. Então não faz sentido. A gente hoje é um estado pequeno que, honestamente, não temos condição de ter 10, 12 times na primeira divisão. Não é o nosso cenário. Então acho que o cenário com 8 clubes, você torna aquilo ali algo mais exclusivo. Você tem uma segunda divisão forte, onde as pessoas vão estar ali brigando para acessar. Em tese, você vai ter os que têm mais condições jogando a primeira divisão sempre. E a fórmula, a gente tenta fazer a fórmula mais simples possível. Eu acho que eu vejo muita crítica aos outros que inventam fórmula de joga um turno, joga o segundo, o campeão do primeiro turno joga contra o segundo, e aí o campeão pode não ser campeão. A gente tenta fazer o mais simples possível. Joga todo mundo contra todo mundo, faz semifinal e final, e a gente tem o campeão. Então, acho que esse é o formato fácil de entender para o torcedor. A gente tem a questão também... A volta da participação das divisões de base, Felipe. Isso já aconteceu, né? Que eles faziam as famosas preliminares antes dos jogos principais. Isso talvez não fosse um atrativo? Eu não sei, Cícero, eu tenho dúvida quanto a isso. Aliás, eu posso até dizer que eu sou um dos caras que não defende que a gente faça isso. Por duas questões, não é por acaso. Primeiro, por questões estruturais, né? A gente teria que ter nos estádios 4 vestiários minimamente, porque o cara tá lá jogando a meninada,
quando ela sai, ela precisa do vestiário para tomar um banho e ir embora, mas a equipe principal já chegou, já precisa usar o vestiário. Então, anteriormente acontecia de a galera da base estava jogando, quando terminava o jogo não tinha mais vestiário para usar porque o profissional já chegou para jogar o jogo da frente. Então, eu particularmente acho que isso é uma tragédia. Você tem que dar condição para aquela meninada também ali. Então, por questões estruturais, eu acho que dificulta essa operação. A gente não tem condições, não tem estádios com 4 vestiários para receber todos. Porque era interessante, eu falo, obviamente, que tem todas essas questões técnicas que você traz e a gente precisa realmente levar em consideração, não pode fazer de qualquer jeito. Sim. Claro, o que eu digo é que esses jogos, eles meio que aproximavam, né, o torcedor, né, do seu jogador, o jogador do clube que você ama, você passava a conhecer melhor, né? Concordo. Quanto a isso eu concordo, sem sombra de dúvida. Você passava a conhecer aqueles garotos, né? Aproximava. Tinha uma identificação maior. Já sabia, né? Que era o cara que ia aparecer no time profissional daqui a uns anos. Mas a compensação também, quando a gente tira esses campeonatos da sombra das competições profissionais, você cria mais um atrativo para ele. Dá um destaque maior para ele. Da vida própria ele. A própria Copa Alagoas, por exemplo, uma das coisas que eu estava pensando é que, por exemplo, a Copa Alagoas, ela pode um dia, vocês têm um projeto de transformar ela em algo parecido com a Copa São Paulo, de trazer atrativos de times de outros estados virem participar também, de ter uma premiação um pouco maior, um atrativo para trazer as pessoas para esse campeonato que hoje é reduzido, né, antes do campeonato alagoano. Mas o que você acha desse tipo de investimento para Alagoas hoje? A princípio, o fundamento da Copa, a gente tinha um problema também, que era o seguinte, dado a participação e a coexistência também de Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil nos primeiros 4 meses do ano, você tinha que fazer uma adequação de tabela, onde às vezes algumas das equipes passavam 15 dias esperando para conseguir jogar, porque um estava jogando Copa do Nordeste, outro estava jogando Copa do Brasil e por aí vai. E aí a ideia da Copa foi suprir essa lacuna de datas utilizando a Copa. No primeiro momento foram só os caras da primeira divisão. No segundo momento a gente trouxe o pessoal da segunda divisão porque, de novo, a galera jogava 3 meses no ano. Eram 3 meses de competição. Então hoje a gente criou um período de 6 meses de competição profissional para todo mundo. Quem joga a segunda divisão joga a Copa no primeiro semestre, usa do laboratório, no primeiro semestre não, nos primeiros 3 meses, usa do laboratório, quando acaba a Copa, um mês depois começa a segunda divisão, o cara tem ali 6 meses de atividade. Geramos 6 meses de emprego para todo mundo que está envolvido. E para a primeira divisão, também. Você supera esse espaçamento aí, você dá a possibilidade de CCA e CRB usar essas equipes sub-20, sub-23, para poder observar os jogadores, porque você compete num nível maior do que nas categorias de base. E a ideia da Copa, talvez ainda não chegamos a esse ponto, mas é talvez deslocar ela para um segundo semestre, para a gente ter um segundo semestre mais atrativo. Mas para isso, a gente precisa pagar a conta dela no segundo semestre. E hoje, a gente consegue viabilizar ela no primeiro semestre, junto ali do campeonato estadual. As equipes também acham mais viável você jogar 6 meses seguidos do que você jogar 3 meses, parar 3 meses e jogar mais 3 meses. Então, é questão de viabilidade. Quanto à questão de trazer equipes de fora, acho que é algo que a gente precisa construir de maneira mais ampla, né? A Copa São Paulo é algo que ninguém vai copiar. Não adianta tentar fazer a Copa São Paulo 2 porque não vai acontecer. É completamente diferente. É uma outra estrutura. Né? Presidente, além dessa questão do calendário, qual é outra forma de fomento dos pequenos e médios clubes aqui do estado de Alagoas? De novo, é um desafio, né? Eu entendo as categorias de base como categorias de formação. O objetivo dessas categorias maior é você jogar. Jogar, desenvolver, projetar atletas ali, etc. Né? Então, o desafio é dar a maior quantidade de jogos possível, porque hoje é o seguinte, hoje a gente tenta absorver para a federação a maior quantidade de despesas que a gente consegue absorver nessas competições de base, que é uma forma de incentivo. É uma forma de você não impossibilitar o cara de botar a meninada para jogar porque não consegue pagar a arbitragem, por exemplo, do jogo. Então, a gente tenta absorver essas despesas e algumas outras despesas, como ambulância e etc., para poder fomentar o negócio ali. O desafio é a gente dar uma quantidade de jogos maior ainda, né? Hoje, por vezes, a gente acaba fazendo a quantidade de jogos reduzida por competições, porque na análise de todo mundo, se fizer mais jogos, a gente vai gerar prejuízo e ninguém vai conseguir pagar a conta. Esses clubes, então, eles não são autossustentáveis hoje aqui em Alagoas? Alguma parte dos clubes amadores, não. Fazem isso de forma social, sem dúvida alguma. Os campeonatos de base, hoje a gente mistura as equipes profissionais, essas sim, algumas sustentáveis e ambientes completamente diferentes, né? Geram ambientes de negócio dentro delas mesmas e conseguem gerar seus próprios recursos, mas a gente joga com as equipes que são só amadoras. E essas equipes sim, estamos falando ali de projetos sociais, de pessoas que juntam a meninada, que recolhem dinheiro dos pais para poder pagar o transporte, etc. E daí surgem vários atletas.
É daí que surgem os vários atletas, né? Os atletas que CSA, CRB e os clubes lá fora, inclusive, vêm buscar. A maioria das vezes eles não estão em CSA, Tem o CRB, caso do ASA. Caranguejo nesse ano, né? O Caranguejo. Foi do Jacel Bafo. Exatamente, acabou jogando no ASA umas partidas, etc. E isso, fora uma enormidade de garotos que aparecem nos clubes grandes, nos grandes centros, que a gente nem sabe. Que nem passaram pelos clubes aqui, mas surgiram desses projetos. Então, acho que essa é a base da pirâmide e precisa ser alimentada de alguma forma, porque quanto mais jogos a gente tiver, mais equipes participando, mais chance de descobrir atletas, de formar equipes vencedores a gente vai ter. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho, nosso convidado de hoje é o também jornalista Rafael Alves, o nosso entrevistado do dia é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, da FAF, Felipe Feijó. Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Ponte. Obrigado mais uma vez a todos. Futebol que mexe, né, com o sentimento, né, das pessoas. É mais do que um esporte no Brasil, sem dúvida alguma, então muito importante sua participação aqui, Felipe. Muitos jornalistas esportivos, principalmente dos grandes centros, se declaram contra os estaduais, né, os campeonatos estaduais. A gente sabe que tem um movimento em relação a isso. Qual a sua opinião? Eu falo isso já há algum tempo. Sem sombra de dúvida, os estaduais precisam de uma readequação, né? Eles precisam entender que vivem um outro momento. Anteriormente, os estaduais eram os protagonistas do futebol nacional. Hoje em dia foram ultrapassados por outros produtos, por outros campeonatos, e talvez fazendo a meia-culpa por culpa dos próprios estaduais, que deixaram cair o nível de alguma forma, né? Então é óbvio que eles precisam de uma adequação, né? Não adianta fazer estadual mais, como a gente falou anteriormente aqui, com 70, 80 jogos, se não tem atratividade. Se você tem uma equipe que está desse tamanho, tem uma equipe que está desse tamanho aqui. Então você vai gerar jogos que não são atrativos. Enquanto os estaduais não entenderem que precisam se reorganizar, a gente vai ter dificuldades em vários estaduais. Mas também eu sou completamente contra essa visão de que a gente precisa acabar com os estaduais. A visão bem elitista, né? Eu acho que sim, é fazer futebol para poucos, né? A gente está falando de fazer futebol para muitos. A gente tem uma infinidade de clubes profissionais no Brasil que jogam 3 meses no ano. A gente tem 99,5% dos jogadores recebendo, chutei o número, tá? Recebendo entre um salário mínimo e 2 salários mínimos. É a realidade do futebol brasileiro. É a realidade do futebol brasileiro. Então, você pensar só em fazer futebol... Não tratar o futebol com a exceção, né? Exato, não pode ser uma coisa de exceção. Eu acho que o estadual cumpre um pouquinho desse papel, né? De fazer futebol para todos. E, de novo, não estamos falando aqui de criar nenhum movimento de força política, etc., porque é o que batem muito na tecla, né? Que os estaduais, a manutenção de poder, de financiamento, não sei o quê, das federações e por aí vai. Rapaz, se não tivesse o estadual, a gente tinha uma vida de paz. Se não tivesse o estadual, a gente tinha uma vida de paz. Mas, de novo, não é a lei do mais fácil. Então, o desafio, assim, a gente está fomentando, é uma sequência do negócio. O cara joga lá, a equipe joga o sub-15, sub-17, sub-20, depois ele junta um time e vai jogar o campeonato estadual, da segunda divisão, depois da primeira divisão, e é uma sequência de um trabalho. Então, é fomentar, gerar emprego também, né? Quantos empregos são gerados nos estaduais, Cícero? Aqui a gente tem 8 clubes com no mínimo 35 pessoas trabalhando. No mínimo, é muito mais que isso. Normalmente os elencos giram em torno de 30, 35, você tem comissão técnica, staff e tudo mais. Quantos empregos a gente não gera durante 3 meses do ano? Fora tudo que gira ali no entorno, né? A economia que permeia ali.
Uma cidade, quando recebe uma equipe visitante, você tem lá pessoas que vão visitar, vão assistir o jogo, consomem nos bares, nos restaurantes, consomem artesanato quando existe na cidade. Então tudo isso é um negócio e não pode ser desprezado. Mas, sem sombra de dúvidas, precisa se adequar a uma nova realidade que está sendo posta. Eu acho que os estaduais precisam fazer isso para sobreviverem. Caso contrário, os estaduais vão acabar morrendo por inanição. Porque não conseguem mais gerar recursos para se pagar. Aqui, em Alagoas especificamente, eu digo que a gente tem um produto, Campeonato Alagoano, muito novo, né? A gente começou a transmitir os jogos e ter o campeonato como negócio a 2009, se não me engano. Então, diferente do Carioca, que passa desde que eu não tinha nem pensado em nascer, o Carioca já passava desde na que o mundo televisão. é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então a gente tem um produto muito jovem. Um produto que cresce ainda todo ano. Guardado as devidas proporções, obviamente. A gente não pode se comparar ao Campeonato Paulista, por exemplo, que hoje é um disparado, um absurdo de arrecadação. Mas a gente cresce a arrecadação ano a ano, a gente distribui mais dinheiro ano a ano. Isso dá um ânimo, mostra, caramba, o negócio está funcionando, né? Cada ano tem mais gente interessada em fazer parte disso aqui e está funcionando. Mas acho que a gente vai chegar no limite. Vai bater num limite que ou se reinventa ou não consegue arrecadar mais que aquilo. Alguma novidade para o campeonato desse ano? Estamos trabalhando as formas de distribuição do conteúdo, né? A gente tem uma parceria já firmada com a Band para TV aberta. O campeonato vai continuar tendo um jogo em TV aberta todos os sábados, como foi anteriormente. A gente tem uma parceria já fechada com uma empresa de streaming, a Eleven, que inclusive foi vendida a outra empresa de streaming agora, foi vendida a DAZN, que é uma empresa gigante também, então acho que o campeonato deve migrar para a DAZN. E a gente está buscando um novo parceiro para distribuir o campeonato em TV fechada ou em Pay TV, né? em Pay-Per-View ali nas operadoras de TV fechada. A gente tem tentado construir isso ao longo desses dias aí, porque acho que a gente dá uma visibilidade nacional para o produto, né? A gente dá uma outra cara e acho que esse é o objetivo, é distribuir o campeonato da maior maneira possível, fazer ele chegar na maior quantidade de pessoas possível, porque é isso que faz ele valer, né? Quanto mais gente assiste, consome, mais ele vale. Então, a gente vai tentar buscar isso, melhorar um pouquinho uma coisa ou outra da questão estrutural, de formatação de campeonato. Às vezes tem umas besteiras que as pessoas não levam em consideração, mas você vê os gandulas todos uniformizados ali, padronizados, isso dá uma diferença no produto, né? Você vê os mascotes ali entrando todos com uma camisa do campeonato, com logomarca, etc. Isso dá uma diferença no produto. Então a gente vai tentar fazer sempre essas besteirinhas, né? Que todo mundo julga como besteirinhas. Mas mostra o cuidado com o produto. Um zelo. O zelo, isso é importante, claro. Presidente, os jogadores são profissionais, os técnicos são profissionais, a fisiologia, a preparação física, o psicólogo, a cozinheira, enfim, toda a questão que envolve um clube de futebol, vamos dizer assim. Como anda a preparação da arbitragem do futebol alagoano? Ela tem se profissionalizado cada vez mais? Como é que anda essa preparação? A arbitragem, eu acho que é um dos temas mais sensíveis que existe no futebol, né? Você está falando aqui, futebol é paixão. A razão no futebol passa longe do torcedor, às vezes até dos próprios dirigentes, que acabam sendo passionais ali no momento do jogo. Então a arbitragem é sempre um tema bastante complicado no futebol. Aqui a gente tem tentado melhorar a condição, sim. Esse ano, por exemplo, né? Porque a gente está virando o ano ainda, mas estamos em 22. Na pré-temporada a gente trouxe um árbitro de final de Copa do Mundo para bater um papo com a rapaziada e trocar experiência. Fizemos uma parceria com a UFAL. Esse ano a UFAL tem um laboratório de análise metabolômica lá. E aí a gente começou a fazer isso com algumas equipes, como forma de pesquisa científica mesmo. E aí passamos a fazer nos árbitros. Análise do seguinte tipo: como o árbitro começou a pré-temporada, como estava ele fisiologicamente, como está ele no meio do campeonato e o quanto aquilo influencia na performance dele e como a gente usar aqueles dados para melhorar a performance dele. Então, isso é algo que a gente está fazendo. Tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento de um profissional de educação física que faz ali treinamentos continuados com eles. E a gente tem um entendimento e um desafio para o próximo ciclo que a gente está passando por uma renovação de quadro. A gente tem árbitros que estão deixando de apitar e a gente precisa criar novos árbitros. Você é a favor da profissionalização da arbitragem? Sou. Acho que eles são prestadores de serviço como vários outros prestadores de serviços que existem por aí, né? Eles vão lá, são pagos para entregar o serviço deles. E acho que por que isso não acontece? Falando, né, ampliando mais futebol brasileiro, né? Por que isso não acontece ainda, o Felipe? Confesso que eu não sei. Custo? Não sei se faz grande diferença, né? Por exemplo,
Tem várias situações onde você tem um formato como o sindicato dos árbitros atua como o empregador deles, no final das contas. Eles contratam com as federações a prestação de serviço. Isso já é um caminho, né? Eu não sei o que é que precisa para eles evoluírem. Tem legislação já que permite, né? Reconhecer eles como profissionais liberais, como autônomos, né? Eu não sei o que é que falta, de fato, para eles se configurarem assim. Talvez seja uma questão organizacional, porque a partir do momento que eles saem da estrutura do futebol e passam a ser organismos autônomos, eles vão ter que cuidar dos investimentos também deles, né? De preparação, de formação e etc. Hoje, as federações e as confederações se encarregam um pouco disso. Então, talvez seja essa uma das dificuldades, eles conseguirem montar essa estrutura para poder se gerirem sozinhos e aí... Mas qual seria o modelo, permita-me, João, de profissionalização, para a gente não perder o fio da meada? Seria as federações seriam... Que fichariam ele? As empregadoras? Como é que seria? Eles seriam PJ, pessoas jurídicas, enfim? Eu, particularmente, acho que você não pode criar uma subordinação do árbitro para com a federação, né? Eles têm que ser autônomos. A partir do momento que você tem ele como seu funcionário, ele é seu subordinado. É pressuposto básico de você ser funcionário, né? Então, acho que muito mais seria... Existem quantas empresas que prestam serviço de contabilidade hoje por aí? Por que não criar uma empresa onde se presta um serviço de arbitragem, né? Onde você tem lá toda a estrutura montada, onde você tem lá profissionais que você vai ceder. Olha, eu preciso de um árbitro para o jogo tal. Beleza, tem fulano, ciclano e beltrano aqui, quem é que vai? Né? As características deles são esse. Criar uma remuneração fixa, mais um percentual com os de direitos trabalhistas todos com os direitos trabalhistas garantidos. Todos e etc. Mas hoje eles são subordinados à federação. De maneira indireta, né? De maneira direta não. No recebe autorização, né? Eles recebem autorização, né? Então, a gente não tem gerência sobre eles, sobre a vida deles. A gente não tem que cumprir carga horária de estar na federação de tal hora e desempenhar funções tais ou funções tais. Não é bem assim. É uma relação híbrida, vamos assim dizer. Como é um tema muito sensível, Cícero, presidente, eu vejo a questão, Cícero, da remuneração. Hoje um árbitro de futebol apita o quê? 4, 5 partidas por mês. A questão da remuneração, muitas vezes eles têm dupla, tripla jornada. Não pode ser apenas árbitro de futebol para poder sobreviver. Acho que essa é uma das questões-chave. E aí cai, de repente, às vezes até a qualidade da arbitragem, porque ele se dedica menos, né? Poderia se dedicar mais, não é isso? E quanto menor o nível, vamos assim dizer, os árbitros que apitam Série A, acho que muitos deles hoje já conseguem viver de arbitragem, né? Estamos falando de árbitros que, chutando aqui, conseguem apitar 4, 5 jogos por mês e fazer em torno de 15, 20 mil reais, que é um bom salário frente ao que nós temos hoje posto no país. Mas quando você vai caindo o nível para a Série C, Série D, por exemplo, acontece isso. O cara normalmente ele é contador e árbitro, é policial militar e árbitro, é educador físico e árbitro. E eu acho que isso tem um impacto, sem sombra de dúvidas. O cara tem várias outras preocupações, inclusive apitar o jogo no outro dia. Da maneira mais imparcial possível. E da maneira mais imparcial é o seguinte, que você tem que estar concentrado o suficiente para não deixar que a sua desconcentração interfira no fator técnico lance, mesmo, né? É muito mais questão de concentração. Eu não gosto nem de imaginar que um árbitro saia de casa predisposto a prejudicar A, B ou C deliberadamente. O que eu acredito que existe são... Você está num dia ruim, como às vezes eu estou, o Cícero está, Rafael está. Estou num dia ruim, saio de casa num dia ruim, não estou concentrado. Quantas vezes a gente não vai para o trabalho e rende pouco, né? Hoje eu estou com a cabeça cheia, estou com vários outros problemas e não consigo render o que eu conseguiria. E com o árbitro não é diferente não, são seres humanos iguais. Só que eles têm a missão de estarem sempre concentrados. E qualquer desconcentração gera prejuízo. E quando gera prejuízo, irmão, é uma guerra, porque ninguém quer saber se o cara está bem, está mal, está desconcentrado, se não está. Ele tem que ir lá e entregar. Entregar o jogo, legitimar, não interferir no resultado. E é um desafio, mas é um tema que precisa ser pensado. Acho que precisa ser muito discutido, né? Porque é um produto que envolve muito dinheiro. Eu já vi algumas discussões, Felipe, você com certeza, claro, de alguns árbitros falando, por exemplo, da desproporcionalidade, né? O que envolve um jogo de futebol, principalmente grandes clássicos, né? Finais, ali uma arrecadação de milhões e às vezes o árbitro, né, que está responsável ali, uma decisão dele pode mudar todo o resultado do jogo e às vezes ele ganha proporcionalmente. Imagina o final da Copa do Brasil, né? Você está jogando ali 50 milhões de prêmio e o cara tem lá a missão de conduzir aquilo tudo. Então, um erro dele pode, né, tirar o título daqui e colocar para lá. Mas né? Isso não é guardado as devidas proporções. Acho que no futebol
os atletas, existe uma discrepância dos atletas para todo o resto que convive ali. Às vezes, talvez, o treinador chegue próximo, mas o fisioterapeuta, o massagista, o médico, o árbitro, eles vivem realidades completamente diferentes, são as realidades deles, né? E aí, me permite dizer que eu entendo que é um mercado no final das contas, né? O jogador talvez ganhe mais porque ele consegue reverter mais para o clube, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista desportivo. E aí você mensurar quanto vale um jogador, acho que é completamente abstrato, né? Você não consegue fazer essa mensuração, não tem um cálculo para dizer quanto vale esse jogador. Mas o profissional lá, um médico, tem lá, o mercado diz qual é a média que os médicos recebem, tem lá demanda, procura, e aí isso acaba gerando valor. O mercado diz quanto é que vale um massagista, um fisioterapeuta, um nutricionista. Então acho que todos esses outros setores são geridos pelo mercado como tudo na vida. Mas o atleta especificamente é muito abstrato. E aí você acaba gerando essas discrepâncias. É porque o atleta ele não é só um jogador, um atleta como qualquer outro, ele também é um ativo do clube. Exato. Então, com a volatilidade de resultados ali, aí isso sim que determina o valor dele, né? É verdade. Ainda sobre o tema arbitragem, para a gente fechar, Felipe, VAR, em relação ao Campeonato Alagoano, o que é que a gente pode dizer? Vamos ter VAR no campeonato desse ano 2023? A partir de que momento, quando? Vamos replicar o que a gente fez esse ano. Esse ano foi o primeiro ano que a gente usou o VAR aqui, usou nas semifinais e finais. Esse ano, de novo, a gente vai replicar. Se eu contar para vocês, foi uma luta para fazer o VAR operar. A gente operou o VAR, por exemplo, em estádios, numa escola por trás do estádio, porque não achou um lugar no estádio para pôr. Então a gente passou o cabo pelo meio da rua, usou a sala da escola que ficava atrás, fechou a rua para ninguém passar pelos cabos e pocar, para poder fazer o negócio funcionar. E funcionou e corrigiu um erro que aconteceu no jogo, inclusive. O jogo teve um erro que foi corrigido pelo VAR, senão íamos ter lá uma das equipes prejudicadas por conta do erro de arbitragem. Então, nas semifinais e finais, a gente vai manter o uso do VAR. Acredito que ao longo dos anos agora, daqui para frente, a tecnologia vai baratear, é óbvio que barateia como qualquer outra, e a gente vai ampliando o uso para as competições. Acho que naturalmente, mais cedo ou mais tarde, todas as equipes vão usar VAR em todas as fases das competições. É que é o ideal, né? Então, a última pergunta que eu tinha para fazer é sobre serviço de streaming. Por exemplo, agora a questão do vocês venderam os direitos, né, fizeram parceria com a Eleven, coisas do tipo. Eu queria saber se, por exemplo, canais mais acessíveis como o YouTube ou a Twitch mesmo, que foram utilizados em abrangência agora na Copa do Mundo, vocês pensam em fazer uma parceria para um canal aberto dentro da internet, assim como o YouTube e esses outros serviços de streaming? Tudo começou no YouTube, né? A gente começou no YouTube. Há uns anos atrás a gente entendeu que aquilo ia ser uma forma de consumir futebol e a gente começou a fazer os jogos lá no YouTube. E demos cabeçada também, né? Aprendemos a fazer durante o percurso. Depois, Aprendeu fazendo. Aprendeu fazendo, é isso. E depois a gente achou um formato e rodava legal. O que acontece é que fazer no YouTube era investimento nosso. Não vou dizer que era gasto, mas era investimento. Porque a gente não conseguia gerar recursos com aquilo. A gente gastava recursos para poder botar ali, para poder gerar uma nova forma de consumir. Mas eu digo de fazer parceria com alguma influência que já tenha um público abrangente ou coisa do tipo, por exemplo, chamar alguém grande da cena alagoana do esporte, vocês tentarem fazer uma parceria com ele para conseguirem levar o público dele para dentro do grupo. Desafio. Entendeu? Desafio. A Eleven, por exemplo, quando faz essa parceria conosco, ela quer exclusividade nos jogos ali para concentrar toda a audiência no canal dela, né? Claro. Isso é pressuposto básico do negócio. O desafio talvez numa Copa do Mundo, talvez no Campeonato Paulista, você tem ali uma enormidade de jogos que são atrativos para o torcedor. Hoje aqui a gente teria que destrinchar jogos de CSA, CRB e ASA para poder distribuir cada um em um canal e talvez isso acabasse não dando resultado para todo mundo. Acho que é algo que a gente precisa trabalhar assim, talvez se não a transmissão dos jogos, mas o engajamento na competição em si, né? Porque o resultado que a galera de rede social consegue entregar hoje é gigante, isso é fato, né? É verdade. E aí acho que a gente precisa entrar nesse meio, sim, usar as pessoas que fazem futebol aqui no nosso estado. E já tem um da maneira público, possível. né, já ali do segmento, naturalmente, né? Já, e essa galera consegue concentrar um público deles, né? Exato. Eles formam um público deles ali que gostam da maneira que eles falam, que eles reportam as coisas.
Então eles conseguem gerar esse público deles E eles sim. conseguem gerar um engajamento que não teria naturalmente, organicamente. Um Casimiro alagoano. Né? Exatamente, pô, a gente pode ter um fenômeno desse. Quem né? é o Casimiro Alagoano? Para ir atrás dele. Teria que ir atrás dele. Teria difícil. que achar alguém. João. Presidente, uma pauta que está em voga é a questão da disparidade entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, tecnicamente falando. Você acredita que existe essa disparidade? A Copa do Mundo atual, as últimas Copas do Mundo, tem sido um reflexo dessa realidade? Acho que existe uma disparidade, sim. Primeiro, existe uma diferença cambial gigante, né? O Flamengo arrecada R$1 bilhão, isso representa 200 milhões de euros. Enquanto os clubes lá arrecadam 1 bilhão de euros, de dólares, por exemplo, que vale 6 vezes o que os clubes arrecadam aqui. Então, em números nominais, você tem uma arrecadação muito próxima. A questão é que quando traz a diferença cambial, isso gera uma diferença gigante para os clubes. Isso é um dos fatores que, sem sombra de dúvida, fazem com que Endrick da vida, com menos de 18 anos, já vão jogar no Real Madrid, porque ele receber R$500 mil e 200 mil euros é completamente diferente, ele vai transformar a vida dele. E para o clube também, receber 70 milhões de euros é uma diferença no orçamento dele gigante. Para o Real Madrid talvez não seja muito. E o Palmeiras recebeu um cruzeiro pelo Endrick. Exatamente. Né? Um cruzeiro. Essa é a diferença também, eu acho que é Exatamente. o valor das coisas. Então, isso gera esse movimento aí, onde os atletas saem cada vez mais jovens. A partir do momento que você tira os atletas cada vez mais jovens daqui, você vai diminuindo o nível competitivo aqui nosso interno, né? Você tem os melhores atletas sempre indo jogar na Europa cada vez mais cedo. Além do mais, né? Você tem toda a questão de investimento, como eu falei anteriormente. Talvez você tenha um mercado muito mais profissionalizado, e eu acho que temos um mercado muito mais profissionalizado lá fora do que no Brasil. O Brasil tem começado a se profissionalizar no futebol agora, e estou falando no seguinte sentido: lá fora, quem trabalha nos clubes são os melhores profissionais do mercado em cada área. E o cara é contratado porque é o melhor. Ou é um dos melhores, ou vai ser um dos melhores. Aqui no Brasil não, existe uma cultura, existia e existe ainda, tem diminuído, mas é uma cultura do autodidatismo, né? O treinador é treinador porque jogou bola, não porque se capacitou para isso, como acontece muito lá fora, né? O nutricionista é o cara que quer ajudar ali, às vezes o cara não é remunerado, o médico, e por aí vai. E acho que a gente tem vivido uma migração. E acho que vai se acelerar agora com esse processo de SAFs, de trazerem... Você é favorável às SAFs? Falar nisso? Sou favorável. Eu acho que é um movimento que pode ser interessante para os clubes. Não acho que tem que ser um movimento só para salvar quem está quebrado, né? Porque hoje a concepção é essa, né? Quem está quebrado precisa virar SAF, quem não está quebrado não precisa virar SAF. Não acho que é isso. Acho que é muito mais de você usar tudo que a lei trouxe para você tentar captar mais recursos. O clube pode ser dono de 100% da SAF. O Flamengo pode fazer uma SAF, o Flamengo ser 100% ser dono de 100% das cotas da SAF. Não precisa vender para ninguém. Mas imagina você, que é investidor e quer fazer uma operação financeira com o Flamengo. É mais fácil pôr dinheiro no Flamengo SAF, onde lá é constituído por empresa, tem sócios, etc., tem uma legislação específica, sociedade. Uma regra clara? Uma regra clara, ou na sociedade civil, onde depois o sócio vai dizer que não aceita, que não vai pagar e por aí vai. Então, acho que criar esse ambiente de negócio, a SAF serve para isso, para criar esse ambiente de negócio onde os clubes possam usar, não como salvação para quem está quebrado. Felipe, estamos chegando ao final do nosso programa, um papo muito bom. Quando passa rápido assim a entrevista, né, isso é uma regra, né? É porque foi boa, né? Tema sempre... Futebol sempre muito atrativo, né? Mexe demais com as nossas paixões. Agradecer sua participação, desejar mais sucesso ainda para a FAF, o trabalho que você desempenha à frente da federação. Nós gostamos muito de futebol. Um 2023 aí de muito sucesso para o futebol alagoano. Valeu. Para todos, né? Eu que agradeço a todos a oportunidade. É legal bater esses papos com vocês, né? Um papo que é sempre inteligente, interessante, passa muito rápido, a gente nem sente, né? E que a gente tenha um ano de 2023 abençoado para todos nós, né? Que é o que a gente precisa, o resto a gente corre atrás. É verdade. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de todos vocês, né? É a segunda vez que eu estou sentando aqui na bancada e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado também, Felipe, pela disposição. E muito obrigado e até a próxima. Obrigado, meu companheiro de bancada aqui. Vamos. Obrigado, Cícero. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado a você e até o próximo sábado.